Alguém consegue me confirmar se tá lá? Ainda não, eu acho. Para mim aparece no Classroom. É... Como é que é? Ali em atividades. Ali em cima aparece Google Agenda e do ladinho pasta da turma no Google Drive. Aí eu cliquei ali na pasta da turma no Google Drive, criei uma pasta, capítulos, continente africano, e anexei 3 apresentações do Sim, PowerPoint. tá Eu escrito assim, gostaria, tem duas pastas, questionário, capítulos 11 e 12, e a outra é imagem e representação continente africano. São essas que tem de atividade. tá, isso na aba atividades, mas ali Isso. em cima, antes disso escrito, Vitor, perdão, não está escrito assim, ó, Google Agenda e pasta da turma no Google Drive? Do lado de, que para vocês não aparece criar, né? Enfim. Logo abaixo de atividade não aparece isso para vocês? Google Agenda e pasta da turma no Google Drive. Para mim, a pasta da turma tá vazia. Hum, que estranho, galera. Nossa. Certo. Para mais alguém, a pasta da turma tá vazia, gente? Isso para mim tá aparecendo. Capítulos Continente Africano. É a nova pasta. Aí tem 3 apresentações. Pra mim tá vazio também. Que estranho. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou projetar então aqui para vocês. O interessante é vocês, enfim, vocês vão receber isso. Talvez eu tenha que encaminhar por e-mail, certo? Se eu não conseguir falar com vocês. Só quero lembrar, então, né, que na sexta-feira, dia 26, eu gostaria de conversar com vocês sobre o, o último vídeo que eu pedi para vocês assistirem, tá? O vídeo das entrevistas sobre continente africano, que foi encaminhado no final de semana, dia 21, na segunda-feira, dia 22. Tá? Então fica para sexta-feira, dia 26, a gente conversar sobre isso e conversar sobre as novas 4 imagens que representam o continente africano para vocês, tá? Que por enquanto eu recebi apenas de 2 pessoas. Beleza? Só esclarecendo então essa questão de prazos e entregas. Para que a gente possa dar continuidade na nossa aula, tá? Tá projetando aí para vocês, gente? Conseguem ver que é um capítulo do livro, Sim. que é o Sim. PowerPoint? Beleza. Eu vou. Na verdade, assim fica visível para vocês, né? Não dá para ler, claro, mas fica visível, né? Pessoal, esse essa unidade do livro, tá, é composta por 3 capítulos. O primeiro capítulo vai falar mais dos aspectos físicos e ambientais, tá, seguido do capítulo 8, falando da população, e no capítulo 9, falando da economia do continente africano, certo? No 8º ano, a gente já estudava, de modo geral, alguns continentes, tá? E vai ser da mesma forma, tá? Nesse ano, no 9º ano, que a gente vai começar com o continente africano, depois Europa e depois continente asiático, beleza? Com relação específico ao continente africano e a como o livro nos convida a abordar esse tema, tá? O livro apresenta, então, né, que esse continente, reparem, ele é muito grande, tá? Ele ocupa cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, tá? Ou seja, 20% das terras emersas do planeta, e é composto por 54 países, tá? É o continente do mundo que tem mais países, certo? No entanto, eu pergunto para vocês, Luana, me fala um país do continente africano.
Mongólia. Mongólia não é do continente africano. Tenta outro. Como não, prof? Não é. Egito. Mongólia? Ciméria. Como? Ciméria. Ciméria, prof. Suméria? Ciméria? Egito, prof. Egito. Ciméria. Tá, Egito é um. Angola. Arthur, fala um pra mim. Congo. Congo. Angola. Angola. Henrique, me fala um. Ou escreve aí no chat. Acho que você não tem microfone ainda, né? África do Sul. Uhum. O Arthur já falou? Matheus. Senegal. Uhum. Mais alguém não falou? Eduarda, Camila. Não? Não sabem? Líbia. Líbia. Já falaram África do Sul? Quênia. Uhum. Pera. Sudão, já falaram? Ainda não. Tá. Tá. Agora eu pergunto Tem para vocês. Marrocos. Marrocos, massa. Vocês Madagascar. conheciam Madagascar? Legal. Vocês estão conseguindo ler aí no mapa? Vocês estão consultando a agenda da escola? Estão com o Atlas aberto? Ou vocês, de fato, conheciam esses países? Aí, esses aí, alguns eu vi no vídeo que tu mandou. Eu conheci. Ah, tá. É que você Alguns eu assistiu, né, conheci Luana? também. Eu lembrei do vídeo. Uhum. Uhum. Então, gente, de modo geral, a gente conhece no máximo uns 4 países do continente africano, tá? Não é muito comum a gente falar, a gente ler notícias sobre esses países, né? Então, consequentemente, a gente vai ficando com uma ideia limitada, né? Então, depois eu vou encaminhar um joguinho aí para vocês, vai ficar como atividade alternativa para se vocês quiserem descobrir e ir acertando, né, e localizando esses países e capitais do continente africano, tá? Mas eles são muitos, né? E eles são pouco falados. E muitas vezes, quando se fala sobre eles, se fala apenas com um ponto de vista, se fala com às vezes até com alguma limitação, tá? Nesse sentido, é muito interessante a gente tentar aprofundar os nossos estudos aqui sobre o continente africano, para que vocês saiam do 9º ano, vocês ingressem no ensino médio com mais informações, tá? Reparem que esse mapa que está projetado na tela de vocês, tá? Ele regionaliza, certo? O continente africano, tá? Alguém lembra o que é regionalizar? Região Sul, Centro-Oeste, essas coisas assim. É criar região, tá? E o que a gente pode... que sinônimo que a gente pode usar para regionalizar? Dividir. Perfeito, dividir, isso mesmo, né? Regionalizar está relacionado com dividir sob algum critério, a partir de algum critério, tá? Esse critério que foi utilizado aqui para dividir o continente africano foram critérios naturais e culturais, ou seja, bem generalizados, tá? Mas a gente percebe que esses países aqui que estão em roxo, tá? Que se limitam a Marrocos, Argélia, Líbia e Egito, tá? Eles são os países chamados da África do Norte, ou da África setentrional. Lembrem que setentrional é sinônimo de norte, tá? Outro sinônimo de norte também é boreal, tá beleza? Enquanto que os demais países dessa grande parte aqui, então, do continente que estão na cor verde, são chamados de África subsaariana. Sub é o que está abaixo, saariana do deserto do Saara,
tá? É bem nessa região aqui, tá? De limite entre essa regionalização, tá? Esses países aqui que a gente vai encontrar o deserto do Saara, tá? Eu chamo a atenção de vocês para um detalhe do continente africano. Caramba, não era para fazer isso. Pororom. Acabou. Só que não. O que eu fiz errado aqui? Projetar. Eu quero aumentar o tamanho disso. Tela branca. Tá, não estou conseguindo aumentar isso aqui. O que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Esse continente aqui, ele tem algumas linhas imaginárias que atravessam, tá? Ou atravessam, tá? Que linhas são essas? Reparem nessa aqui vertical, que está passando o cursor agora, o meridiano de Greenwich, certo? Que vai cortar essa região, então, mais próxima do Oceano Atlântico, tá? Outra linha imaginária muito conhecida e utilizada como referência, né, de localização para nós é a linha do Equador. E olha só, ela corta o continente ao meio, certo? Então, a gente vai encontrar terras desse continente, partes desse continente, no hemisfério norte e no hemisfério sul, tá? Na porção oriental, porque está a leste do meridiano de Greenwich, e na porção também ocidental, porque tem terras, então, na porção a oeste, o que eu estou passando o cursor agora, né, do meridiano de Greenwich, tá? Então, é um continente que está bem centralizado, né, quando a gente apresenta aquele tipo de mapa que é mais normal, que é mais naturalizado para a gente, certo? Então, lembrem que como que pode se regionalizar, como que normalmente é regionalizado, certo? Em África do Norte e África subsaariana. Lembrem dos 54 países, o continente que mais tem países. Lembrem que há terras no hemisfério norte e sul, no ocidente e no oriente, tá? Dando sequência. O norte da África, tá? Eu sei que esse já foi tema de estudos de vocês em outros anos, tá? A questão histórica do continente africano, tá? Mas o que a gente percebe de mais forte na história do norte da África setentrional, é a invasão, ou melhor, né, a colonização do Império Árabe, ou seja, dos muçulmanos, do próprio islamismo que a gente vai encontrar nessa região, tá? É claro que se a gente for para anos, né, muito mais atrás, né, a gente vai encontrar todos os reinos do continente africano, que vocês estudaram no 7º ano, na disciplina de História, né, e demais impérios que aconteciam, que se desenvolveram, né, nessas regiões, tá? Aqui a gente não vai tanto para se referir a anos mais tardes, né, antigos, mas é importante a gente falar que na África do Norte que a gente vai ter uma influência maior da expansão árabe, assim como todos os países, né, todos os continentes que estão ao redor, então, do mar Mediterrâneo, tá legal? Essa é uma referência bem importante, né, porque isso vai diferenciar, tá, inclusive, o tipo de religião que a gente vai encontrar na África do Norte, se comparado com a religião da África subsaariana, tá? Reparem que há uma outra regionalização aqui no cantinho do mapa, tá? Eu estou passando o cursor em cima, estou mostrando para vocês essa regionalização, tá? Que é denominada de Magrebe, tá? Magrebe nada mais é do que onde o sol se põe, tá? Então, é uma regionalização criada como os países mais a oeste, tá?
o nome Maghreb tem origem árabe, certo? E é uma maneira de eles denominarem, considerarem essa região, então, do continente africano, certo? Com relação à África subsaariana, tá? A gente vai ter uma população muito maior, certo? Porque é a maioria, é a maior parte, né, dos países está nessa região, na África subsaariana, tá certo? A gente vai encontrar muitas etnias variadas, então, né, vivendo no mesmo território, ou às vezes em territórios muito próximos, tá? Só para dar um exemplo, né, na Angola, a gente tem cerca de 10 etnias, certo? Na África do Sul, cerca de 11 etnias, tá? Na Nigéria, certo? A gente tem, que é um país, né, ali no Golfo da Guiné, e é o país mais populoso da África, tem cerca de 250 etnias, tá? E se a gente lembrar dessas etnias, e lembrar daquela aula de campo que a gente fez numa aldeia guarani, a gente tinha rotinas, a gente tinha comportamentos iguais ou diferentes? Vocês se recordam dessa aula de campo? A O gente que vocês... tinha... A escola deles era diferente, um monte de coisa era diferente da gente. Costume, Uhum. Além da escola, o que mais? Costumes. comidas, algumas comidas. Eles tinham Comida, aquele ritual lá que eles ficavam cantando. que a gente participou, né? O contato com o fogo, com a fogueira, o lugar sagrado deles, onde a gente visitou. A dança deles também. A dança, né? Esse lugar sagrado, a gente pode fazer uma comparação com as igrejas católicas ou demais igrejas que a nossa sociedade, né? Que a nossa etnia branca costuma frequentar, né? Eles faziam os próprios objetos dele para vender para quem visitava. Uhum. Que a gente viu até que eles faziam, tipo, não lembro muito bem se era chocalho, alguma coisa assim, chocalho, não lembro. Com alguns recursos naturais, assim, coisas que eles Que era tiravam da de lá. natureza. Uhum. Ou seja, a gente consegue perceber rapidamente, fazendo essa comparação, que nós da etnia branca, né, e os indígenas dessa aldeia Guarani que a gente visitou, a gente já tem algumas diferenças, certo? Agora imaginem na Nigéria, num único país, onde tem 250 etnias diferentes subsistindo, no caso, né, no mesmo território e vivendo religiões diferentes, costumes diferentes, tá? É de uma diversidade, de uma riqueza muito grande, tá? E em algum momento, né, pode inclusive haver desavenças, né, haver desacordos entre elas, tá? Com relação a esse mapinha que está mostrando para vocês na tela, tá? Ele está mostrando as principais etnias e religiões. Esse aqui está localizado a Nigéria, tá? Toda essa área aqui é da Nigéria, certo? E daí, cada cor dessa daqui que está sendo mostrada, tá? São as etnias. Algumas das etnias, no caso, certo? E cada desenho, cada ícone desse aqui, tá? São religiões. A gente destaca, o mapa destaca 3 principais, tá? A religião islã, no caso muçulmano, o islamismo, que é uma consequência dessa invasão, né, do Império do Império Árabe, né, uma expansão árabe, tá? Que não ficou apenas, não se limitou apenas na África do Norte, mas também ultrapassou o deserto do Saara, né, esse grande obstáculo natural, e foi, sim, colonizou e difundiu, sim, nos países da África subsaariana, tá? A religião e os costumes árabes, certo? Juntamente com outras religiões, como o cristianismo,
tá? A gente vai encontrar aqui representado no mapa da Nigéria, e, na verdade, em todos os demais países da África subsaariana, e também do animismo, tá? Lembrem que o animismo, talvez vocês já tenham estudado na disciplina de história, quando estudaram Grécia, não me recordo de fato o que vocês estudam, né? Mas alguém sabe me dizer o que é religião animista? O que vem à cabeça de vocês quando fala nisso? Eu nunca ouvi falar dessa religião. Mas o que me veio da cabeça foi da anemia lá do ferro. Tá, não. Mas se a gente lembrar de continente africano, e se a gente lembrar, se a gente fizer uma ponte com religiões afro-brasileiras, será que não nos dá uma pista para pensar esse tipo de religião que nasce no continente africano? Que tem como base o animismo? O que vocês sabem sobre religião afro-brasileira? Religiões que têm alguma descendência africana, que vieram junto com os escravos. Tá, e como é que são os rituais? Quem que eles cultuam? Como é que se cultua? Aquele negócio lá de pai de santo, que eu já ouvi falar. Pai de Não santo? Não conheço muito Uhum. bem a cultura afro-brasileira. Tá, legal, Thiago. Pai de santo é como se fosse um guia, né? Uma pessoa que tem uma importância grande dentro de um terreiro, no caso. Numa igreja, entre aspas, né? Alguém sabe mais alguma coisa sobre religião afro-brasileira? Costumes? Muitas danças, não é? Uhum. Sim. A reunião deles, né? Eles dançam para os deuses, sim. Nunca ninguém, uma pergunta. No Réveillon, a gente que mora aqui no litoral, nunca ninguém foi pra praia pular as 7 ondas? Eu já fui pra praia, mas eu não pulei Eu 7 já. anos. Pular 7 ondas, não. Eu já pulei. Não? Que relação será essa? Ou no Réveillon, todo mundo vai pra praia, beleza, é um lugar de lazer, né? Mas todo mundo começa a jogar flor no mar. No dia seguinte tem além de ter um monte de garrafa de champanhe, né, de cidra, enfim, de lixo, também tem várias flores que voltam para a areia. O que é isso, gente? É Eu uma nunca- oferenda pra Iemanjá. Isso é Falo que é hipocrisia dos sorte, caras. mano, alguma coisa relacionada à sorte. Relação com sorte, falaram hipocrisia e falaram oferenda para Iemanjá, É uma né? hipocrisia porque eles se dizem, tipo, ficam falando sobre outros feriados da Umbanda e depois quando daí depois vão lá no novo e pulam 7 ondas, que é um ritual umbandista, né? Por isso é hipocrisia. Mas o que é o bandista? O que é É, Umbanda? é uma religião. É uma religião. Opa, então tá. Tá mais esclarecido, Giovanni. Tá? Quando você falou da hipocrisia, né, você falou das pessoas que não seguem essa religião, que muitas vezes criticam, é isso? Mas que, no entanto, seguem alguns rituais, né? Às vezes até por ignorância, até por não saberem, né? Isso. Por que se pula 7 ondas, por que beleza. Sim, e falaram... a Umbanda, então, é uma religião, né, de matriz africana, sim, né? Falaram da figura da Iemanjá, né? Iemanjá nada mais é do que a considerada, né? Ela é considerada a deusa, né? A divindade do mar para as religiões afro-brasileiras, assim, a Umbanda e o Candomblé, no caso, tá? Então, quando se jogam flores no Réveillon, né, tem sim um sentido, um significado de oferecer a flor, né, e fazer pedidos para o ano, pedidos de sorte para o ano, como foi falado aqui, né, e essa ideia, ela acompanha, né, ela chegou até nós, chegou até hoje, ano 2020,
tá? Por conta de etnias africanas, tá? Animistas, que têm na religião, né, a crença por divindades da natureza. Então, foram eles que criaram, né, que associaram essa crença, tá, a uma figura que cuida da floresta, a uma figura, né, um orixá, eles chamam, a um orixá que cuida do mar, certo? Que cuida e que é o dono e que habita o mar, a um orixá que habita os rios, certo? Que habita, enfim, não sei mais detalhes, mas que criou toda o universo, né? A ciência diz que foi o Big Bang, né? E há algumas, né, comprovações e cálculos para comprovar isso, né? O cristianismo diz que Deus criou o mundo, né? E nas religiões afro-brasileiras tem outras crenças, né? Parte da argila, parte de elementos da natureza. Então, quando a gente fala de religião animista, que a gente vai encontrar principalmente, né, na África subsaariana, juntamente com o cristianismo, juntamente com o islamismo, certo? É essa crença, então, em divindades da natureza, que eles chamam de orixá, beleza? Tudo bem até aí, gente? Eu estou nessa página aqui falando sobre religião animista, né, que está aqui destacado, onde eu estou passando o cursor, certo? E daí, tem outro destaque, uma outra palavra que está destacada aqui, que é sincrética, tá? O que é sincrética? Significa mistura, tá? É uma fusão, é uma mistura de crenças. Ou seja, ao longo dos anos, né, e com as misturas da religião, da religião islã, no caso, né, do islamismo, juntamente com o cristianismo, juntamente com o animismo, tá? Algumas pessoas e algumas pode-se até falar grupo de pessoas, né? Elas passam a criar novas crenças que misturam, que fazem uma fusão com divindades de diferentes religiões, certo? E aí a gente pode fazer uma referência também aqui no Brasil, né? Que é o país que mais recebeu africanos que foram escravizados, né, ou seja, né, africanos que saíram do seu país de origem, tá, de maneira forçada, como mercadorias, que foram vendidos para diversos países, né, e para o Brasil também, tá, então aqui no Brasil, que é onde tem uma população preta, né, que é chamada de preta, ou então negra pelo IBGE, que considera pretos e pardos juntos, tá? A gente pode falar negra, então, porque também tem as pessoas pardas, né? Que se autodenominam pardas. É o país que mais tem, então, pessoas negras fora do continente africano, tá? É o nosso país, foi o nosso país que mais recebeu, então, escravos africanos, tá? Que a gente vai encontrar esse sincretismo também. Por exemplo, a religião católica, ela cultua uma santa, né, e tem a imagem da santa, que é a Nossa Senhora dos Navegantes, tá? Nossa Senhora dos Navegantes, muitos pescadores, eles fazem, então, enfim, eu não sei como é que se chama. A procissão, prof. Procissão, mas é procissão no mar, né? Isso mesmo, Sim, isso que eu meus queria pais levar. vão todo ano. Sério? Olha que massa. É uma bonitinha. Eu lembrei de carreata, né? Mas carreata é de carro. Obrigada por me ajudar, Giovanni. Uma procissão, então, no mar, uma procissão de barcos, né? Onde a imagem dessa santa é levada, né? Onde acredito que hajam flores também, certo? E essa santa, para os católicos, né? Ela é correspondente ao orixá Iemanjá
para as pessoas que são do candomblé ou que são da Umbanda, por exemplo. Então, há correspondências, tá? Não é sincretismo, esse exemplo que eu estou dando agora, mas são correspondências, tá? Um santo que, entre aspas, né, tem a mesma... o mesmo lugar de proteção, no caso, o mar, os navegadores, os pescadores, né, em diferentes religiões, tá? Fica só um exemplo, mas existem vários outros, tá? Se eu não me engano, São Benedito, enfim. O que eu quero mais falar desse slide? Acho que mais nada, isso é só uma apresentação mais genérica e inicial do capítulo, tá? A gente começa a falar agora de características físicas. São 11:04. A gente não vai conseguir nem começar, tá? Mas percebam que o texto começa falando de relevo e hidrografia, tá legal? E a gente vai reparar que, de modo geral, o continente ele é bastante planáltico, né? Ou seja, tem mais planalto do que planície e mais planalto do que picos, tá? Os picos são identificados aqui onde eu estou passando o cursor, tá? Justamente onde tem, normalmente, um triângulo pretinho, né? Que marca os pontos mais altos. E, além do deserto do Saara, a gente vai ter o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari. Namíbia está bem aqui, o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari aqui, tá? Nessa região aqui, ó, se a gente nadar reto, que a gente vai chegar em Florianópolis, mais ou menos, tá? Se a gente sair aqui do Campeche, seguir toda a vida reto nadando, se isso fosse possível, tá? A gente chegaria num país chamado Namíbia, que parte dele, então, é o deserto da Namíbia. Beleza? Deixa eu acabar aqui, romper o compartilhamento, fechar isso aqui. Ué, como é que eu fecho isso aqui? Ok, fechei. Estou aqui no Meet. Cadê vocês? Tá aqui. Estou aqui online. Tá. É isso, galera. Já podem ir saindo. Eu estou aqui. Tô vendo aqui o chat de vocês agora. Vou dar uma lida agora e a gente retorna na próxima aula. Tá bom? Obrigada, até mais, até sexta-feira. Assistam ao vídeo que fala do continente africano e mais 4 fotos, tá? Por gentileza. Sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, Lu.